Nesse vídeo eu vou mostrar para você quais são as 3 formas de ter a sua jazida no seu nome. Vem comigo! Se você já identificou uma área com potencial para mineração e quer ter essa área no seu nome, junto da Agência Nacional de Mineração, a partir de agora eu vou mostrar para você quais são os 3 caminhos que você pode seguir para ter essa área no seu nome, beleza? Um dos fatores mais importantes para definir qual dos 3 caminhos que você vai seguir é o tipo de minério que você está querendo explorar. Se ele é um mineral garimpável, se ele é um mineral de uso imediato na construção civil, ou se ele não se enquadrar nem como garimpável e nem como uso imediato na construção civil, ele vai estar no terceiro caminho, que é praticamente para todas as substâncias minerais que não se enquadram na primeira e na segunda, a gente pode ir pelo terceiro caminho. O primeiro caminho é o caminho da permissão de lavra garimpeira, e ele serve para minerais como ouro, diamante, cassiterita, columbita, tantalita, scheelita, wolframita, outras gemas, como quartzo, ametista, cristais e as demais gemas, e além disso, mica, feldespato, espodumênio, berilo, esses são os minerais garimpáveis e que podem ser requeridos às áreas por regime de permissão de lavra garimpeira. Agora, se o mineral que você tem interesse é areia, argila, cascalho, saibro, rochas que serão britadas, ou então rochas ornamentais e até mesmo calcários, o segundo caminho é o caminho do regime de licenciamento. Você pode usar esse caminho para regularizar a sua área aí, que vai ser para minerais de uso imediato na construção civil. Agora, se o seu minério de interesse não é um mineral garimpável e também não é um mineral de uso imediato na construção civil, o melhor caminho para você é o caminho de autorização de pesquisa, que vai evoluir depois para uma concessão de lavra. Nesse caminho, você tem de 1 a 3 anos para fazer a sua pesquisa, definir a sua jazida, e depois que você definir onde está a sua jazida, qual o volume da sua jazida e qual a qualidade dela, aí sim você vai poder evoluir para uma concessão de lavra. Eu preparei uma tabela onde eu mostro as principais diferenças entre esses 3 regimes e eu vou partilhar agora com você. Então, nessa tabela eu vou mostrar para você a diferença entre esses 3 caminhos, beleza? Vamos lá? Quem pode requerer a permissão de lavra garimpeira? Qualquer pessoa física, com seu CPF, ou então cooperativa de garimpeiros, ou então se você tiver uma firma individual. Quanto que custa o boleto da agência de mineração no caso da permissão de lavra garimpeira? R$ 225,41. Qual o tamanho máximo dessa área que você pode requerer através do regime de permissão de lavra garimpeira? São 50 hectares ou até 1.000 hectares. Eu coloquei aqui um asterisco porque na região da Amazônia Legal a gente pode requerer até 10.000 hectares no caso das cooperativas. As substâncias minerais, então, que podem ser requeridas pelo regime de permissão de lavra garimpeira são os minerais garimpáveis, como eu já expliquei. As fases do processo. O processo ele passa pelo requerimento da área, depois a gente entra com uma licença ambiental e depois sim você pode iniciar a sua lavra. Qual o prazo? São até 5 anos para você fazer a lavra aí e depois você pode renovar por mais 5 anos. Precisa da autorização do proprietário do imóvel rural, do famoso dono da terra. Já para requerer a área, você precisa ter a autorização desse proprietário. A licença ambiental também vai ser obrigatória. Depois que você faz o seu requerimento, você tem 60 dias para entrar com a sua licença ambiental. E quando que começa a lavra? Após a aprovação da licença ambiental. Prazo de resposta da ANM. A partir do momento que você faz o seu requerimento, a ANM tem até 34 dias úteis para responder ao seu pedido. E as observações é que, no caso de estados que são incluídos na Amazônia Legal, a área aí para a cooperativa de garimpeiros passa de 1.000 hectares para 10.000 hectares.
O segundo caminho, que é o caminho do regime de licenciamento, ele pode ser requerido por pessoa física, por firma individual ou por empresa habilitada, né? Qualquer tipo de pessoa jurídica. O custo do boleto também é R$ 225,41 reais, o boleto da agência de mineração. O tamanho da área, o tamanho máximo dessa área para o regime de licenciamento é de até 50 hectares. Os minerais que podem ser requeridos são os minerais de uso na construção civil. As fases desse processo também são requerimento, licenciamento ambiental e aí sim a lavra. Por quanto tempo, qual o prazo que você tem aí para fazer sua lavra nesse regime? Geralmente são 2 anos, e aí você vai ficar renovando essas licenças. A autorização do dono da terra também é obrigatória, desde o momento que a gente vai fazer o requerimento, a gente já precisa de ter essa autorização prévia. A licença ambiental também será obrigatória, 60 dias depois que você fizer o requerimento, você vai ter que dar entrada na licença ambiental. E a lavra vai iniciar assim que sair a publicação da sua licença ambiental. A partir do momento que a gente faz o requerimento, a ANM também tem 34 dias para te responder. E no caso do regime de licenciamento, a gente precisa de uma licença específica do município. É uma licença simples que o município expede ali, geralmente o prefeito ou o secretário de meio ambiente, para a gente anexar nesse requerimento através do regime de licenciamento. E o terceiro caminho que eu te expliquei, talvez seja o seu caminho aí, é o caminho de autorização de pesquisa que vai evoluir depois para a concessão de lavra. Ele pode ser feito tanto por pessoa física, com o seu CPF, ou por pessoa jurídica, né, com o seu CNPJ. O boleto da ANM é de R$ 1.018,26, e o tamanho máximo dessa área é de 50 até 2.000 hectares. Coloquei aqui um asterisco porque, novamente, no caso da Amazônia Legal, se você estiver em um dos estados da Amazônia Legal, essa área máxima vai para 10.000 hectares. Quais substâncias que a gente pode requerer nesse regime? Praticamente todas as substâncias, exceto aquelas substâncias que são de monopólio do governo, como os minerais radioativos, por exemplo. Nesse caso, da autorização de pesquisa que vai evoluir para a lavra, o processo tem as seguintes fases: o requerimento, depois a fase de pesquisa. Depois que você conclui a sua pesquisa e apresenta para a agência de mineração, você vai poder entrar com a sua licença ambiental e aí sim você vai poder ir para a lavra. Existe um caminho intermediário aqui no meio que é a guia de utilização, mas isso aí eu te explico melhor se for o seu caso. Quando você vier conversar comigo no WhatsApp, eu vou te explicar os detalhes para a guia de utilização, que é uma forma de você já conseguir fazer a lavra antes de terminar a sua pesquisa. Os prazos que você tem na fase de pesquisa é de 1 a 3 anos para fazer a sua pesquisa. Depois que você concluiu a sua pesquisa e evolui para a lavra, você vai ficar com essa lavra até o esgotamento da jazida. Por isso que muitas empresas preferem esse caminho, porque é um caminho que você não precisa ficar sempre renovando as licenças, como aqui na permissão de lavra garimpeira ou no licenciamento. Aqui você não precisa renovar, você vai até o esgotamento da jazida. No caso da autorização do dono da terra, para fazer o requerimento de autorização de pesquisa, não precisa dessa autorização prévia do dono da terra. Só depois, quando você for fazer a lavra, que você vai precisar. E, claro, na fase de pesquisa, eu sugiro que você peça autorização para estar adentrando esse imóvel rural, né? Nunca é bom a gente ficar entrando no imóvel rural sem autorização do dono, né? Não é o ideal. Então, a autorização prévia do proprietário não precisa para fazer o requerimento, depois vai precisar na fase de lavra. A licença ambiental, ela é obrigatória só quando você for fazer a lavra. Durante a fase de pesquisa, não é obrigatório ter licença ambiental, não precisa. Quando que você pode começar a lavra? Depois que sair a sua licença ambiental, seja através de finalizou a pesquisa e vai pedir lavra, ou seja através de estou fazendo a pesquisa e vou pedir a guia de utilização. Então, nesses dois casos, precisa da licença ambiental para fazer lavra. A ANM também responde em até 34 dias úteis, né? A partir do momento que você faz o seu requerimento, a gente faz aqui protocola, em até 34 dias úteis, a agência de mineração responde você. E aí, como eu falei, no caso da Amazônia Legal, são até 10.000 hectares, a área máxima, e serve para praticamente todas as substâncias, exceto as substâncias de monopólio do governo.
Agora que você já sabe qual desses 3 caminhos é o ideal para você, clica no botão do WhatsApp aqui embaixo e vem conversar comigo para a gente fazer o requerimento da sua área, tá beleza?